Olá, eu sou Laís Nunes. E eu, Yuri Coelho. O Trapiche Urbano já está no ar. Agora você vai conhecer os habitantes que vivem e fazem a Amazônia brasileira. No programa de hoje vamos conhecer as crianças da nossa região. Como vivem os meninos e meninas da Amazônia? Para muitas, a realidade é complexa e a vida nem sempre é uma brincadeira. O Pará é um dos estados com maiores índices de exploração e abuso sexual infantil. A religiosa Henriqueta Cavalcante denuncia este drama nos rios da Amazônia. Toda criança merece um lar, mas infelizmente nem todas têm esse direito. Muitas estão abandonadas em abrigos. Jovens meninas enfrentam a dura realidade de seguir em frente após sofrerem maus tratos pela família. Há 15 anos, um projeto social ensina ginástica rítmica a crianças carentes de Belém. O projeto já revelou grandes nomes e mudou a vida de várias delas. O que as crianças têm a dizer? Hoje, no quadro Papo Sério, vamos conversar com a nova geração de amazônidas. Muitas famílias dependem de barcos como único meio de transporte na região. E são nos barcos que encontramos um grande perigo, o escalpelamento. O acidente é causado pela falta de proteção dos motores das embarcações, fazendo com que as vítimas tenham o couro cabeludo arrancado. Em Belém, existem locais exclusivos para atender vítimas de escalpelamento. Atividades de ressocialização e acompanhamento médico fazem parte do cotidiano de crianças e mulheres que estão em tratamento. Nós temos aqui no Espaço Acolher uma cobertura de enfermagem, nós temos os técnicos de enfermagem 24 horas e temos também o atendimento psicológico. Além do acompanhamento hospitalar, atividades de lazer, educacionais e profissionalizantes são também oferecidos às vítimas. A UFAM, ela tem uma missão, trabalhar a autoestima, o preconceito e a promoção ao mercado de trabalho. O tratamento é longo e as meninas ficam no mínimo 4 meses internadas. Para que não percam o ano letivo, existe o programa Classe Hospitalar, que funciona como uma escola. O ensino é diferenciado para cada aluna, de acordo com a série escolar. No fim do tratamento, elas recebem o certificado da Secretaria de Educação para continuar os estudos na série seguinte. O escalpelamento atinge muitas crianças nos rios da Amazônia. Esta menina de 8 anos estava indo para a casa da prima quando sofreu o arrancamento do couro cabeludo em janeiro de 2013. Eu estava atravessando o rio com a minha irmã e meus primos. Quando a gente ia chegar, veio um barco, bateu no barco que a gente estava e eu caí em cima do motor do eixo. Viviane, de 6 anos, também foi vítima. A gente foi comprar óleo. Aí quando a gente veio, aconteceu um acidente. Outra vítima é Regina Formigosa. Ela passou pela mesma dor em 1995. Hoje, fabrica perucas para ajudar na recuperação de outras crianças. Me sinto bem, né? Me sinto mais forte, assim, para poder enfrentar o mundo aí fora, que é muito difícil, porque o cabelo não volta, né? A gente tem que tocar e ir em frente. Histórias como essas podem ser evitadas se o condutor do barco tiver os cuidados necessários. A Capitania dos Portos tem uma campanha permanente de prevenção ao escapelamento. Palestras e cartazes educativos percorrem a capital e o interior do estado. Proteger a embarcação é obrigatório. A Capitania oferece o equipamento para a proteção do motor gratuitamente. O dono do barco precisa apenas de identidade, CPF e documento da embarcação. Se estiver aqui em Belém, se dirigir à Capitania dos Portos ou ligar para a Capitania dos Portos e solicitar um agendamento para fazer a proteção da embarcação. Para evitar esses acidentes, existe uma lei que obriga os proprietários de barcos a usarem proteção no motor, no eixo e nas partes móveis. O barco que for flagrado sem equipamento de proteção será apreendido e multado. Além disso, o condutor terá sua habilitação suspensa e pode ser condenado criminalmente.
Para as pessoas que trabalham na recuperação das meninas, fica o aprendizado e gratificação. É uma sensação, talvez até assim, de dever cumprido. Então nós hoje, realmente para nós, é a sensação de que estamos no caminho certo. Elas é que vão dizer o que querem daqui para frente. Queira pintar quadro. Professora. Quer saber mais sobre os direitos e deveres dos donos de barco? Consulte a Lei Federal 11.970, de 2009. Meninas são enviadas a abrigos por sofrerem maus tratos ou abandono familiar. Muitas não conseguem ser adotadas e ficam nessas casas até atingir a idade adulta. Mas por que elas não conseguem uma nova família? Isso mesmo, Yuri. Eu fui a campo com a repórter Valéria Linhares. Acompanhe a nossa reportagem. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o abrigo é uma medida de acolhimento para o menor que teve seus direitos violados ou ameaçados pelo Estado, pela falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou ainda em razão de sua própria conduta. O abrigo também serve como meio de transição para uma nova família, mas o que seria uma temporada acaba se transformando em estadia permanente. Em janeiro de 2013, o Ministério Público do Pará, através do Disque Denúncia, registrou 359 ocorrências em todo o estado. Só em Belém foram recebidas 192 denúncias nesse primeiro semestre de 2013. É isso aí, Laís. E é muito importante saber também que o Disque 100 é um serviço de proteção à criança e ao adolescente, que também funciona como um meio de comunicação entre o poder público e a sociedade civil. E as denúncias podem ser feitas por telefone ou internet, que estão sendo divulgadas aqui na nossa tela. Conversamos com a promotora Helena, da Vara da Infância e Juventude, sobre o papel do Ministério Público. Se a violência no âmbito doméstico, que muitas das vezes a estatística mostra que assim, 60% às vezes é o padrasto, é um primo, é um tio, sempre é no âmbito familiar alguém que é o abusador. Então, se é no âmbito familiar, tem medidas protetivas para essa criança, de retirá-la de lá. Geralmente o abusador sai, né? Ele tem que sair, tem que se afastar. Ou a criança é colocada sob a guarda. Muitas vezes o casal separa quando a mãe descobre o que aconteceu, né? Ou se foi um vizinho, se foi um irmão, se foi um tio, se foi o padrasto. Então o Estado garante a retirada desse agressor de próximo da vítima. São medidas protetivas de afastamento. Ele toma ciência que ele tem que se afastar dessa criança por 500 metros, não pode chegar próximo, não pode se aproximar do colégio. Onde a criança estiver, esse abusador não pode ficar. Em último caso, a criança é encaminhada para uma casa de acolhimento institucional, até que o problema que motivou a sua retirada do lar seja resolvido. O abrigo Raio de Luz foi criado em 1996 e desde então muitas meninas já passaram pela casa. O nome, inclusive, foi escolhido por elas. Raio de Luz, nome do orfanato em que viviam as crianças da novela Chiquititas. O CVC ele tem já 24 anos de existência, na verdade. É uma ONG que começou com, vamos dizer assim, o despertar da cidadania, né, com o senhor Naum Freitas, que é o nosso diretor. Ele viu algumas crianças, viu crianças na rua de noite e ele se sentiu compelido a fazer alguma coisa. Atualmente, as 30 meninas que vivem aqui procuram levar uma vida normal. Frequentam a escola, festejam os aniversários e realizam os passeios. Durante as férias, as meninas do CVC contam com diversas programações de lazer. Hoje, por exemplo, é dia de passeio no Bosque Rodrigues Alves. Nem todos os casos podem ser resolvidos de maneira rápida e eficiente. No abrigo, encontramos meninas que esperam há anos um lar ou que já estão perto de completar 18 anos. Ao atingir essa idade, elas não mais contarão com a tutela do Estado, serão consideradas adultas. Nós temos algumas meninas de 15, 16 e temos uma de 17 que nós estamos preparando e tentando acolher não só na forma da casa, mas também de ajudá-la a ter uma perspectiva de ter um emprego, né? Então a gente procura fazer isso.
Muitas delas vêm por conta da negligência familiar ou de algum trauma em consequência da violência sexual. Se eu disser para você que isso vai ser curado, que esse trauma não vai mais existir, né, eu posso ser prepotente nisso, porque realmente é difícil. Ela sempre vai guardar algo dessa memória, dessa violência, né, com ela. O nosso objetivo dentro do acompanhamento psicológico é esse, levar essa garota a repensar a vida dela, a encontrar um outro objetivo de vida, a ressignificar até mesmo o sofrimento, né? Mas isso não as impede de ter esperança, rever a família, ser adotada ou ter uma profissão. Elas são a prova de que sonhos não têm idade. Vocês sonham em ser adotadas? Não, mas que existir uma possibilidade de eu voltar para minha família seria bem legal. Sim, queria ser adotada por uma família muito boa, que me trate muito bem. Eu queria ser adotada e não perder o contato com a minha família. Eu queria voltar com a minha família. Eu queria ser adotada, mas se for possível, sim, né? Caso você queira ajudar enviando doações para o abrigo Raio de Luz, ligue para o número que está na tela. No próximo bloco, teremos a entrevista com a religiosa Henriqueta Cavalcante, que luta contra o abuso e exploração sexual infantil. Estamos com a repórter Ana Lúcia Oliveira, que entrevistou com exclusividade a missionária Henriqueta Cavalcante. A religiosa denunciou um drama que atinge muitas crianças na região amazônica, a exploração e o abuso sexual. Ana, como foi essa entrevista? Laís, a irmã Henriqueta Cavalcante está na lista dos marcados para morrer na Amazônia, justamente por fazer o combate a este crime contra as nossas crianças. Ela nos recebeu na sede da CNBB em Belém, logo após chegar do município de Anajás, no Marajó. Esta realidade perversa está ligada às relações econômicas e às relações de poder. Henriqueta Cavalcante já recebeu o Prêmio João Canuto de Direitos Humanos, concedido a personalidades e instituições que se destacam no combate às injustiças sociais. A freira, que atua na região do Marajó, no Pará, denunciou a situação de exploração e de abuso sexual de crianças nos rios da Amazônia. Irmã Henriqueta, por que para algumas crianças da Amazônia a realidade é tão difícil? Nós vivemos numa região onde trazem para essa região o que eles chamam de grandes projetos de desenvolvimento, mas que na verdade nós não consideramos que esses projetos eles são projetos de desenvolvimento, mas projetos que trazem para nós um caos violento, né, tanto ambiental quanto social. E isso traz para a nossa região também sérias consequências. Traz outra realidade, que é a realidade mesmo do que nós chamamos de caos social. A região do Marajó é uma das mais pobres da Amazônia. Apresenta os menores índices de desenvolvimento humano. Eu perguntei para a irmã Henriqueta por que no Marajó existem tantas denúncias de casos de exploração e abuso sexual contra as crianças. No Marajó, nós estamos considerando e vendo o Marajó como uma região abandonada, marcada pela pobreza, com um verdadeiro descaso por parte do governo, e que está trazendo uma situação muito séria, muito grave, no que se refere à criança e ao adolescente. Hoje o Marajó, ele traz um outro quadro de violência marcada pelo tráfico de pessoas, pelo tráfico de drogas e pela exploração sexual, que são crimes que estão muito interligados. A exploração sexual tem impacto na vida escolar das crianças. Muitas abandonam a escola e encontram nas balsas dos rios da Amazônia o único modo de sobrevivência. A irmã Henriqueta falou dessa situação. É preciso compreender que, por exemplo, na região de Breves, Curralinho, Melgaço, Bagre, Gurupá, não há dúvida nenhuma de que muitas crianças hoje estão trocando, inclusive, a escola, né, pela prática, pela rotina nas balsas e, consequentemente, na exploração sexual. Quem são os exploradores? Existem pessoas pequenas, existem pessoas grandes.
mas na verdade a exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes, ela é vista como um espaço de lucro. Como a justiça trata este crime contra as nossas crianças? Quando uma criança é explorada, ela é abusada, se o delegado não estiver no município, né, e se não tiver um médico, por exemplo, é o que está acontecendo na Anajás. A Anajás atualmente não tem delegado, não tem defensor público, um promotor que está respondendo que volta, né, está indo com muita dificuldade, não tem juiz. O que acontece é isso, né? A justiça, ela está distante sim, e o que está acontecendo também, e que não há dúvida nenhuma de que o que tem favorecido a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o estado é a impunidade. Irmã, nas suas andanças no combate à exploração sexual de crianças, qual foi o momento que mais lhe chocou? Foi numa comunidade de Curralinho chamada Calheiros, onde uma menina especial de 13 anos foi estrupada pelo vizinho e a mãe só veio saber que ela estava grávida já no 4º mês. Mas essa menina é especial, tomando uma medicação muito forte, acompanhada por um psiquiatra, e ela veio ter a criança, né? E, na verdade, nós tivemos que assumir, né? Eu assumi toda a gravidez dessa menina com essa mãe aqui em Belém, e depois ela teve a neném, mas, assim, nos últimos meses, essa cena eu nunca consegui, sabe, eliminar essa cena da minha cabeça aqui nessa sala. Ela vinha para cá, passava o dia todinho praticamente aqui comigo, porque ela não tinha para onde ir. E a neném mexendo muito, né, no ventre dela, e quando ela via que ela não entendia o que estava se passando, ela sabia que a barriga dela tinha crescido. E quando a neném mexia na barriga dela, ela batia na barriga dela e mandava a criança ficar quieta, aquele desespero, né? Irmão, o que a senhora acha que pode ser feito para garantir os direitos das crianças na Amazônia? Não há dúvida nenhuma de que, se não houver educação de qualidade, né, se não houver políticas públicas, se não houver um investimento na área da saúde, da educação, da segurança pública, né, que envolve também as políticas públicas, nós não vamos ter um futuro melhor. Você se interessou pelo assunto? Consulte a pesquisa da professora Andréa Vieira no Instituto de Ciências da Educação da UFPA. Sabe aquela criança que não tem limites e pede aos pais tudo o que vê à sua volta? São os pequenos consumistas. O que fazer para que os pais não percam o controle da situação? Agora nós vamos assistir na reportagem de Thaísa Sobral como os pais devem lidar com esta nova geração. Crianças são expostas diariamente a diversas mensagens midiáticas que estimulam o consumo exagerado. A grande variedade de brinquedos eletrônicos faz a garotada consumir muitas vezes sem necessidade, e elas acabam perdendo hábitos saudáveis de coletividade. Levamos a mãe Mary Souza Uchoa e seu filho Luiz Fernando para um ambiente propício ao consumo, um shopping center. É fácil perceber a atração que certos produtos desempenham nessa faixa etária. Após a visita, a mãe explicou quais os limites que impõe ao filho. Tem que ver condições financeiras. Hoje em dia está muito difícil. Então tem várias marcas de brinquedos. Então se a gente levar eles todo o tempo na loja, eles querem os mais caros possíveis. E nem sempre a gente tem aquele dinheiro naquele momento. Aí acontece de acontecer choros, fazer pirraças na loja. De acordo com o estudo divulgado pelo Datafolha em parceria com a ONG Instituto Alana, o poder de compra de crianças com até 9 anos aumentou 37% nos últimos anos. A pesquisa ainda afirma que os meios de comunicação têm grande parcela de responsabilidade nesse acréscimo. O Senado Federal está de olho no consumismo infantil ao colocar em pauta a proposta de lei 5.921 de 2001, que proíbe a propaganda voltada para crianças até 12 anos na televisão, rádio e internet entre 5 da manhã e 10 da noite. Sun Trickster, Beyblade e videogame. São Lanoire e Fa13. E eles são do quê? Futebol. Brinquedos eletrônicos deixam a criança em um mundo só seu, tirando muitas vezes a interação com a sociedade. De acordo com a psicóloga Ivani Pinto, os pais podem evitar esse tipo de comportamento.
Olha, o papel dos pais, né, primeiro, né, eles exercerem essa crítica em cima desses comportamentos deles, né, para depois, né, ir exercendo a crítica em cima desse comportamento de consumo, né, ele vai poder ajudar esse filho. Qual o impacto para a vida adulta dessa criança? O consumismo, ele não só interfere na infância, mas interfere na vida toda do sujeito, né? Sobretudo na infância, que a criança deixa de viver a sua infância, deixa de criar, né? Para apenas focalizar o seu desejo naquilo que é estimulado para que ela tenha. Às vezes ela nem necessita daquilo. Pais consumistas geram filhos consumistas? Se o filho, né, desde a mais tenra idade, ele começa a perceber que o jogo dos pais, a dinâmica dos pais, né, a busca de felicidade desses pais está assentada, né, focalizada no consumo, né, ele vai, né, ter essa tendência a imitar. É muito importante para o desenvolvimento da criança que os pais estejam atentos ao consumismo, já que pais consumistas geram filhos que tendem a seguir o mesmo caminho. No próximo bloco, voltaremos com a reportagem de Gessé Andrade sobre o trabalho infantil. E logo depois bateremos um papo sério com uma turma de crianças que tem muito o que falar. A situação de pobreza extrema leva milhares de crianças a perderem a infância. O trabalho infantil é uma das realidades que a Amazônia vivencia. 1 a cada 10 crianças no mundo está em situação de trabalho infantil. O dado alarmante é da Organização Mundial do Trabalho. Esta realidade está ligada à situação de pobreza que muitas famílias passam em todo o país. Mas o que de fato é trabalho infantil? O trabalho infantil, ele se caracteriza pela exploração que se faz do trabalho de uma criança ou de um adolescente. É simples assim, não tem maiores complexidades para a definição do trabalho infantil. Lógico que essa exploração do trabalho infantil não se confunde com atividades de colaboração que um membro da família desenvolve no seu seio familiar. O trabalho infantil surgiu no Brasil colonial no século XVI, junto ao trabalho escravo. Com 8 anos de idade, crianças eram obrigadas a fazer o trabalho dos adultos. Só no século XX, em 1990, é que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar os direitos dos pequenos. Porém, essa realidade do trabalho ainda está presente na vida de crianças dos centros urbanos e principalmente na área rural. Tem criança que nunca pode ser criança. O trabalho infantil doméstico acontece em todas as classes sociais. Na classe mais popular, o filho mais velho cuida dos mais novos e também da casa. Já na classe de poder aquisitivo elevado, encontramos a minha empregada, aquela criança que é trazida do interior para assumir as tarefas domésticas e uma longa jornada de trabalho. Acredito que a atitude mais coerente, né, de qualquer cidadão é declarar e cada vez mais se indignar com essa forma tão perversa do trabalho infantil. Então, o que eu digo, primeiro, nós precisamos cada vez mais declarar o problema, cada vez mais reagirmos a essa situação. Às vezes ele está do nosso lado e a gente precisa ousar no sentido de declarar e buscar toda uma rede de serviços de proteção a essa criança, a esse jovem, a esse adolescente. Na Amazônia, desde menina, muitas mulheres deixam suas casas para ser domésticas. É o caso da dona Claudete Rodrigues, que começou a cuidar de crianças aos 13 anos de idade, para ajudar na renda da família. Reparava filho dos outros, aí depois parei um pouco, comecei a estudar, aí depois parei no meu estudo com terceira série também, porque eu queria tanto estudar, eu queria aprender a ler, eu queria aprender a escrever, eu não sei. Aí sempre chega uma cartinha do colégio dele, que é dia das mães, dia dos pais, aí eu não sei escrever porque parei cedo no estudo, aí dificultou muito para mim. As crianças em situação de trabalho infantil estão expostas a vários perigos que prejudicam o seu desenvolvimento e deixam marcas pelo resto da vida. Quando eu me acidentei, né, chegou a arranhar aqui e quase pega o meu dedo, só arrancou uma unha, né, quase quebra. Aí ficou só esses sinais aqui. Mas isso já foi aos 15 anos já.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a sociedade e o poder público têm o dever de assegurar às crianças e aos adolescentes os direitos à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à liberdade. O adolescente ele é um ser que ele está num estágio de desenvolvimento que requer todo cuidado, atenção por parte da sociedade, da família e do Estado. Ele é um ser que merece uma proteção especial e assim nós temos que agir para garantir que criança seja criança e assim se desenvolva para que no futuro possa ser um adulto qualificado para o mercado de trabalho e não venha a reproduzir um ciclo de pobreza, de miséria, de informalidade no mundo do trabalho. Nas feiras, nos sinais, no lixão, nas casas, nas ruas, todos são crianças. Todos têm direitos. Yuri, nós já falamos tanto de criança nesse telejornal, mas você já parou para pensar o que os pequenos acham sobre os mais diversos assuntos? Eles estão cada vez mais espertos e têm opinião de gente grande. Por isso criamos o quadro Papo Sério. Este espaço é para que as crianças falem como é a vida delas. Afinal, ter alguns anos a menos não quer dizer que eles não tenham muito a dizer. Acompanhe com a gente. Agora vamos assumir daqui. Quero saber, quem tem vontade de ganhar um grande presente? Vocês duas? Vamos lá. Eu quero ganhar um cachorro de presente, porque o meu morreu e eu quero ser veterinária. Laura? Eu queria ganhar um peixe, porque o meu morreu. Qual é a brincadeira que vocês mais gostam de brincar? Cauê? Eu gosto de queimada porque dá pra é divertido, dá pra me brincar com todos os meus amigos. Alguém mais? Cauã? Eu gosto de basquete porque é muito divertido e ajuda às vezes a gente a melhorar a saúde. Quem gosta de internet? Quem sabe o que é Facebook ou então Twitter? Ou quem sabe o WhatsApp? Alguém quer responder? Sara? Eu gosto de internet porque dá pra gente acessar várias redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. O Facebook eu gosto porque dá para me relacionar com os meus amigos da escola, com a minha família que está longe. Eu posso enviar convite para vários eventos, compartilhar fotos, alguma coisa que eu gosto. O Twitter já é mais curto, a gente fala poucas coisas. Pode colocar links de vídeos do YouTube que a gente gosta, colocar várias frases e é isso. No Instagram já é mais fotos. Você está em algum lugar, bate uma foto e já dá para postar direto no celular. É bem prático. Bem mais prático. A Adriele também levantou a mão. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente. Adriele? Eu gosto de Facebook, porque pode falar com alguém de outro lugar na webcam e pode postar as coisas. O Gustavo é antenado aqui com as redes sociais também. Ele quer falar pra gente sobre o WhatsApp. É isso, Gustavo? Vamos lá. Eu gosto do WhatsApp porque, quando a gente tá sem crédito, aí não dá pra ligar, eu fico com uma raiva, eu vou lá no WhatsApp. Aí eu escrevo o que eu quero escrever, aí ele me manda. E agora vamos usar a imaginação. Se vocês pudessem ter um superpoder, qual seria? Lívia, Cauã e Cauê. Eu queria ter um poder de choque. O choque ajuda as pessoas e traz a eletricidade. Se eu tivesse um superpoder, eu queria ser o Liverpool. Eu queria voar, porque aí eu posso ir pro alto, aí eu posso ver tudo de cima. No Brasil inteiro, ocorreram diversas manifestações. O brasileiro foi à luta reivindicar os seus direitos. Em Belém, os manifestantes não foram indiferentes ao restante do Brasil e levaram suas próprias bandeiras às ruas. Os resultados desses movimentos sociais podem não ser imediatos, mas provavelmente as crianças de hoje irão sentir os efeitos da primavera brasileira no futuro. O Brasil vive um momento histórico e nada melhor do que perguntar para as próprias crianças o que elas acham disso. Mas antes disso, quero me despedir da Livinha, que já vai nos deixar, que tem que ir. Muito obrigada pela participação, Livinha. Vem me dar um beijo. Tchau. E essas manifestações, Aline, estão sendo acompanhadas por todo o Brasil e principalmente pelas crianças também. E eu quero saber um pouquinho da Sara, o que ela acha sobre essas manifestações? Eu acho que essas manifestações são certas, porque as pessoas têm que reclamar pelos direitos delas.
elas têm que correr atrás da educação e da saúde. O governo não sabe investir mais na educação e na saúde. Sabe investir em estádios de futebol, em shopping, mas o importante eles não estão investindo. E eu acho que isso é certo. E Sara, se tu pudesse mudar alguma coisa, o que seria? Bem, eu colocaria mais hospitais e escolas nas ruas, assim, nos lugares, mandaria asfaltar as ruas que ainda faltam e tiraria as pessoas pobres das ruas e colocaria em ONGs e fazia essas coisas, Fundação Casa, assim. Tem alguém mais que quer responder? Cauã, vamos lá. Eu iria mandar as pessoas parar de jogar lixo nas ruas, nos esgotos, porque isso não é legal, jogar lixo na rua, esgotos, águas, porque assim a gente vai ficar sem as árvores, porque são as árvores que transmitem o nosso oxigênio. E aqui termina mais um Papo Sério. Eu quero agradecer às crianças e aos pais por terem nos acompanhado nesse programa de hoje. Essa nova geração está com tudo, Aline. É verdade. Imagina o que virá. Bem, até mais. Laís, quando eu era criança eu gostava de jogar videogame. Na verdade eu gosto até hoje. E você? Bom, eu gostava de brincar de pega-pega, esconde-esconde. Sabia que a brincadeira é muito importante na formação da criança? Sabia sim. Brincando, a gente aprende muita coisa. Inclusive a matéria que vamos ver agora é sobre a importância de brincar. Acompanhe com a gente. Laís e Yuri, estamos aqui na redação do Trapiche Urbano e vamos sair agora para fazer uma matéria sobre o lúdico infantil. E nós vamos usar esta câmera para fazer as imagens da nossa matéria. Jogar bola, empinar pipa, correr, desenhar. O que parece brincadeira de criança é uma atividade importante para o desenvolvimento do corpo e da inteligência dos pequenos. É a fase em que o lúdico é vivido intensamente. Todo homem adulto, toda mulher já brincou um dia. Então, assim, quando o bebê nasce, ele vai pegar um pezinho, ele vai olhar para a mãe, a partir dos 2 meses de vida, ele começa o processo de interação com outro ser humano e também consigo mesmo. Nisso já se constitui o brincar. É com brincadeiras que a criança experimenta, inventa e aprende regras sociais. Descobre o mundo à sua volta, aprende a falar, a praticar exercícios e a interagir com outras crianças. Quando a criança brinca, ela aprende regras sociais, ela está socializando com outros amiguinhos. No comportamento de jogar, ela aprende a vez, respeitar o outro, dizer muito obrigado, por favor, de nada. O dia 28 de maio é conhecido como Dia Internacional do Brincar. A data foi estabelecida em 1990, durante a Conferência da Associação Internacional de Brinquedotecas. O direito ao lúdico é reconhecido pela ONU por meio da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, pela Constituição Federal Brasileira e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que você gosta de brincar, Hilton? De bola. Só gosto de bola. De brincar de quê? De boneca. Do que mais você gosta de brincar? Patins. E na escola, você brinca com seus coleguinhas? Brinco. De que você brinca, Alexandra? Pela esconde. A criança ela não pode ser privada de brincar pela sua família, pelos seus professores. Ela tem que ter um momento da brincadeira. É fundamental que qualquer instituição que trabalhe com criança, que atenda grupos de criança, um bosque, uma escola, creche, hospitais, qualquer instituição infantil deveria ter um espaço para brincar. Toda criança tem direito ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da infância. É dever da sociedade e do poder público promover ações lúdicas para estimular a formação integral da criança. Em qualquer praça pública tem que ter brinquedos, não só brinquedo, jogos não é possível, mas brinquedo grande, brinquedo de parque, para desenvolver a parte psicomotora. As crianças estão com um índice de obesidade muito alto, então para diminuir a obesidade infantil, que vai prevenir doenças cardiovasculares no futuro. A importância do brincar chegou também aos hospitais. É lei desde 2005 que todo hospital público e privado tenha uma brinquedoteca. O poder público deveria investir em praças, em parques,
colocando em ambientes de saúde lugares para brincar, que vai amenizar também o sofrimento e a dor. Fita, qualquer coisa pode se constituir em um brinquedo. É só usar a imaginação e as coisas fluem. Brincar, ele é um prazer por si só. Brincar é prazeroso. Superação e disciplina fazem parte do projeto que ensina ginástica rítmica a crianças carentes em Belém. O projeto já revelou grandes nomes da modalidade. A coordenadora Lena Branco fala com a nossa equipe sobre os primeiros passos no esporte. A princípio, o que poderia ser brincadeira de criança, na verdade é um projeto social que existe há 15 anos. À frente, a professora de ginástica rítmica Lena Branco. Ela dá aulas a crianças carentes de vários bairros de Belém no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania, na Almirante Barroso. Já passaram pelo projeto mais de 200 crianças. Algumas delas se tornaram ginastas de renome nacional e internacional, como Luana Faro. Ela participou da Olimpíada de Pequim em 2008 e foi a primeira ginasta paraense a disputar a competição. A professora ressalta que, além da atividade física, há outros valores que o esporte pode proporcionar à criança. Eu acredito que um dos pontos fortes é a disciplina, a superação. Elas se superam, elas sabem quais são os seus limites e às vezes esse limite ele é... diríamos, elas se enganam com o limite, elas podem ir além. Eva Freitas, de 16 anos, é mais uma nova promessa para a ginástica rítmica do estado. Moradora do bairro do Par, em Ananindeua, ela pratica o esporte há 5 anos e no currículo conquistou o Torneio da Amizade Pará e Maranhão em 2008 e os Jogos Estudantis Paraenses em 2009. Eva conta como iniciou na modalidade. Foi um projeto que começou na minha escola, na minha antiga escola, que era o Regina Coeli, que é lá em Ananindeua. É um projeto com a professora Lena, onde as alunas dela, mais velhas, davam aula pra gente. E eram os dias de sábado. E a minha mãe viu e me inscreveu. Aí eu comecei a praticar e gostei. Dados do IBGE mostram que 1 em cada 3 crianças brasileiras entre 5 e 9 anos estão acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Doenças como diabetes e hipertensão podem ser evitadas na fase adulta com práticas esportivas na infância. Mas para estas crianças, outro fator é tão importante quanto cuidar da saúde: a autoestima. O esporte é o caminho para que a criança se torne criativa, aprenda noções de superação e desafios, lições importantes para toda a vida. E esse exercício, a gente acredita que encontrando o terreno certo e também sendo um exercício de formação de consciência crítica, a gente tem aí um espaço significativo para ir fomentando mudanças sociais dentro daquilo que é a educação, que cabe à educação como todo. É difícil saber qual dessas meninas será uma grande ginasta no futuro, mas no concorrido jogo da vida, elas estão saindo na frente para se tornarem campeãs. É incrível, né, Laís? A importância do esporte no desenvolvimento das crianças. Isso mesmo, Yuri. Além de desenvolver nossas habilidades, o esporte é uma ótima maneira de fazer amigos. O programa de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição do Trapiche Urbano. Você confere o programa inteiro no canal do Trapiche Urbano no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até logo. Até logo.